Vamos falar um pouquinho sobre miomas uterinos, né? O que eles são e algumas sugestões, algumas novidades que eu trago para vocês de acordo com a medicina tradicional chinesa, com a ozônio, para tratar essas formações fibroides, né, que acontecem dentro do útero. Claro, dentro, fora, existem alguns tipos diferentes de miomas, mas de modo geral, vamos falar em quais as possibilidades de tratamento que se apresentam aí de acordo com as terapias naturais. Bom? Bom, então, o mioma, ele na realidade, ele é uma massa tumoral, né, não maligna, ou seja, não cancerígena, que se formam a partir da multiplicação desenfreada de uma única célula, né, do tecido muscular liso, ou seja, do próprio útero, e que começa a proliferar dentro do útero ou na parte externa do útero, certo? O que ocasiona esses miomas? Não se sabe com certeza, com exatidão, qual é a origem, né? Qual é a causa, melhor dizendo, o que desencadeia a formação desses miomas. Mas muitas pesquisas, muitos estudos ao longo desses anos aí foram feitas e continuam sendo feitas e nos trazem algumas pistas, como por exemplo, alterações genéticas, né? Então, a mulher que tem histórico na família, mãe, vó, bisavó, tia, prima, principalmente assim dentro de uma ascendência, né, como mãe, vó, bisavó, que apresentaram histórico de miomas, essa mulher tem uma predisposição genética que pode desencadear a ocorrência de miomas na sua vida, principalmente ali na sua vida fértil, né, que vai basicamente ali dos 18 até os 38, 40 anos, por aí, tá bom? Agora, ainda falando de alterações genéticas, eu gostaria de fazer uma observação aqui para vocês, meninas e mulheres que estão em casa, em relação ao que pode desencadear essa predisposição genética. Uma das coisas que mais tem o poder de mutar, né, poder mutagênico do nosso DNA, ou pelo menos da nossa expressão gênica, são os alimentos, tá, pessoal? Então, assim, eu digo para vocês, cuidem da alimentação, cuidem que tipo de alimento vocês estão consumindo, porque esses alimentos, todos os alimentos, eles têm o que a gente chama de biodisponibilidade, né? Então, é de que forma que esse alimento vai interagir com o teu organismo e com as tuas células, tá? Muitos alimentos têm poder, né, de alterar a expressão gênica de várias partes do teu DNA e que então, inclusive, podem desencadear outras doenças como diabetes, como hipertensão, tá? Glaucoma, enfim, uma série de distúrbios, disfunções, de patologias mesmo, por uma simples alteração da expressão gênica que o teu DNA vai ter, que é desencadeado por determinados alimentos. Exemplo, açúcar, tá, gente? O açúcar, ele é um alimento extremamente nocivo para o nosso organismo. E nós, brasileiros, de modo geral, consumimos no mínimo 50 vezes mais a quantidade de açúcar que o indicado possível para que o nosso corpo possa assimilar e produzir então ali a insulina suficiente para manter padrões de equilíbrios orgânicos satisfatórios, taxas satisfatórias no sangue, tá? Então atenção aí, cuidado com o açúcar. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos, sobre a questão funcional dos alimentos
e a gente vai falar de novo sobre o açúcar de forma mais esmiuçada, tá bom? Mas por hora é importante saber que o açúcar tem essa capacidade aí de alterar muitas funções e muitas questões bioquímicas do nosso organismo, tá? Outra questão, então eu não vou comer açúcar, mas eu vou substituir por um adoçante. Cuidado com os adoçantes, tá, gente? Aí, ó, o único adoçante que tem mínimo de efeitos colaterais, que é bem menos nocivo, é o de estévia, né? O adoçante à base de estévia, tá? Alguns açúcares, como o açúcar mascavo, né? Açúcar demerara, mas ainda assim são açúcares, então cuidado com o consumo. Agora, adoçantes à base de aspartame, né? De sucralose, são os piores adoçantes que você pode consumir por vários motivos. Primeiríssimo deles, porque eles têm um poder mutagênico incrivelmente grande, tá bom? Segundo, porque eles, segundo pesquisas, segundo estudos aí que já tem algum tempo, eles têm a capacidade de lesar o nosso sistema nervoso central, neurônios, né? Células neurais do nosso cérebro, tá? Então, muito cuidado aí. Existem já pesquisas na linha de que várias doenças como Alzheimer, mal de Parkinson e outras degenerativas neurológicas podem ser predispostas, ou melhor, desencadeadas a partir do consumo em grandes quantidades desses alimentos, tá bom? Então, açúcar, adoçante, muito cuidado, tá? Outros fatores que também contribuem para aparecimento, para formação de miomas uterinos, são os fatores hormonais, né? A mulher, como todas vocês sabem, eu sempre costumo dizer que é uma máquina muito complexa, mas que a principal complexidade da mulher está na forma de como os hormônios interagem e se comunicam entre si. Porque é uma orquestra muito bem sincronizada e arquitetada. No momento que um hormônio, assim como numa orquestra, um instrumento está um pouquinho desafinado ou com o tempo um pouquinho atrasado ou adiantado, já muda completamente a leitura daquela música. Da mesma forma é o organismo da mulher. Pequenas alterações hormonais cumulativas vão ocasionando algumas alterações orgânicas no nosso organismo, mas também emocionais, né? A gente conhece muito a questão hormonal pela TPM, a mulher quando está gestante fica mais sensível, mas a questão dos hormônios não estão associadas apenas a essas questões emocionais ou psicológicas, né? Elas vão muito além disso, elas estão sincronizadas dentro de uma cadeia que tem que interagir muito bem, que são os hormônios, né? Mas por trás dessa sincronia toda, a gente tem um protagonista aí, que é uma glândula muito importante, que é a hipófise, que está lá no nosso cérebro e que também está muito relacionada com alguns fatores, como, por exemplo, o seu bom funcionamento depende da boa comunicação que ela tem com uma outra glândula, que é a pineal. Então, o que significa dizer isso? Que uma mulher que não dorme horas suficientes, que não tem um sono reparador, vai ter a médio ou longo prazo alterações hormonais, sim, tá? Independente da idade, independente de usar anticoncepcional, tá, gente? Então, prestem atenção em como é que tá a qualidade do sono de vocês, isso é fundamental para nós mulheres, tá? Então, esses são dois fatores que são considerados os principais que têm ligação direta com essa formação aí de miomas. Então, o que acarreta o mioma na vida da mulher, né? Dependendo do tipo de mioma, ele vai interferir na menstruação, no ciclo menstrual. Então, o que isso pode trazer de ruim para a mulher, né? De desconfortável?
dores, cólicas menstruais muito intensas, tanto pré como durante, como pós-menstrual. Pode trazer sangramentos intensos por longos dias, aumentando então o período menstrual da mulher. Tá? Pode, em última análise, acarretar em infertilidade. Tá? Agora, atenção, detalhe: infertilidade, tá? Não é a mulher ser improdutiva no sentido de não ter capacidade de gestar, né? Ela tem dificuldade, tá? É um pouquinho diferente. Então, o mioma, em última análise, ele pode interferir na capacidade de fertilidade da mulher, dificultando então uma gestação, seja por questões físicas, do tamanho que esses miomas possam atingir, do local dentro do útero que esses miomas possam se implantar, né, possam se desenvolver, ou da quantidade de miomas que tenha dentro desse útero, a mulher acaba ficando com dificuldade de fertilidade, né, de engravidar, porque principalmente na etapa onde a mulher tem o óvulo fecundado, mas na hora desse óvulo fecundado implantar, que a gente chama de nidação, dentro do útero, esse útero não tem condições, né? Aquele revestimento, aquele endométrio, ele está muito fino e está com sangue, está com muito sangramento, né? Então esse óvulo ele não consegue se implantar, se agarrar, se fixar nessa parede do útero, ou até não consegue se fixar pela quantidade de miomas que tem ali. Ou se ele se fixa, pode vir a acontecer aborto espontâneo, se tiver um útero com muitos miomas ou com mioma muito grande, à medida que o óvulo vai nidando, né? Ele vai implantando e que vai então se desenvolvendo ali o embrião. Acaba que precisa de mais espaço, mais fluxo sanguíneo, e aí ele tem que dividir, ele tem que brigar por um fluxo que está indo também para manter os miomas ali, né? Que está sendo desviado para os miomas. Então, isso são algumas características, são algumas situações que podem contribuir para a infertilidade. Existem outras também, tá? A nível hormonal aí, que os miomas acabam interferindo para uma gestação. Então, você que é mulher, que está em idade fértil, que tem miomas e que pretende ter filhos, se ainda não tem, dá uma atenção especial aí para um tratamento, para um acompanhamento, porque isso pode dificultar bastante que você venha engravidar, tá bom? Agora, as pessoas me perguntam, Ana, como é que a gente trata mioma? Né? Como é que a gente pode tratar mioma sem necessariamente ter que fazer um procedimento? Bom, existem possibilidades de tratamento clínico? Sim, existem. Claro que cada caso é um caso, tá, pessoal? Tem casos em que é necessário, sim, a intervenção médica hospitalar para fazer a retirada desses miomas, né, para fazer a limpeza ali da parte interna do útero, por serem grandes quantidades ou por serem muito grandes, mas ainda assim acho que é válido tentar um tratamento antes de partir para essa última resposta aí, que é a cirúrgica, tá? De que forma que a gente trata? Como que eu procedo com as minhas pacientes com mioma? O tratamento, ele não é um tratamento rápido, tá, pessoal? Não vou enganar vocês e dizer, não, em 1 mês, 2 meses está resolvido. Não. Na medicina chinesa, a gente costuma dizer que o tempo que levou para se instalar aquele problema vai haver um tempo relativamente igual ou proporcional para que esse problema seja sanado, tá? Para que seja resolvido. Então, eu costumo dizer para as minhas pacientes assim, olha, o tratamento não é rápido, né? Mas ele pode ter um grau de eficiência muito grande, acho que vale a pena tentar, desde que você, paciente, né, você mulher, se comprometa com a sua parte no tratamento, que isso é muito importante, tá, gente? O que é a parte do paciente no tratamento?
é a questão do cuidado, da reeducação alimentar quando é necessário, né? É a tomada correta, conforme a indicação de fitoterápicos específicos, a suplementação ortomolecular, né? De todas as orientações que são passadas, então, pelo profissional que está te ajudando. Bom, esse tratamento ele pode variar dependendo do tipo de mioma, da quantidade, do tamanho, mas enfim, ele pode variar ali de 4 meses a 1 ano e meio, oscila muito, tá? Então eu não posso dizer um prazo fechado, porque não teria como mensurar isso. Cada organismo é um organismo, cada situação é uma situação, ok? Como que a gente trata, né? Como que a gente começa a tratar? Primeira coisa, a gente faz uma boa avaliação para ver qual é o desequilíbrio energético que essa mulher está apresentando. Então, a gente traz ali, faz uma avaliação e um diagnóstico, todo ele embasado em cima dos princípios da medicina tradicional chinesa. A partir desse momento que é traçado o diagnóstico energético com o diagnóstico que a pessoa já tem da medicina convencional, que no caso a gente está falando é mioma, a gente vai traçar então uma terapia com fitoterápico chinês completamente individualizada para aquela situação, para aquela pessoa, de acordo com a origem do problema dela, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai avaliar através dos hábitos alimentares, do tipo de sedentarismo que a pessoa tem, do tipo de profissão que ela exerce, da qualidade do sono, das horas de sono, enfim, de todo o perfil, tanto orgânico quanto psicológico, emocional da pessoa. Quais são as necessidades mais importantes de suplementação de ortomolecular? Né? Então, a gente entra com uma suplementação ortomolecular que vai sendo mudada conforme a resposta do tratamento, conforme a necessidade. Eu, particularmente, sempre peço para a paciente que ela traga os últimos exames laboratoriais para a gente dar uma avaliada. Se ela não tem, eu faço uma orientação de quais exames seriam interessantes a gente ter uma avaliação, né? O perfil hormonal é importantíssimo para a gente saber como é que está aí essa orquestra hormonal dessa mulher. Um hemograma, né? Um perfil bioquímico através da coleta de sangue também é bem importante para a gente mensurar aí quais são os ortomoleculares, ou seja, vitaminas, minerais, aminoácidos, que são mais importantes naquele momento, tá? Isso também é uma coisa muito individualizada, tanto a quantidade quanto a diversidade desses ortomoleculares. E por último, não menos importante, se estabelece, eu estabeleço também, eu complemento esse tratamento com o uso do ozônio, né? Então, a gente faz algumas sessões de ozonioterapia e depois ainda faz um acompanhamento de ozonioterapia home care, como eu digo, que é toda uma orientação que eu dou para a mulher em casa, como ela vai proceder. E, então, além da acupuntura, né, que a gente faz no consultório, para trabalhar os aspectos mais sutis, como ansiedade, como estresse, como alguns tipos de emoções, como tristeza ou preocupação excessiva que interfere, mexe, geram emoções. Essas emoções elas desencadeiam reações químicas no nosso corpo, né? Principalmente mexendo ali com neurotransmissores que estão envolvidos na síntese hormonal, tá? Então, é um trabalho bem completo, bem integrativo, mas que costuma surtir bons resultados. Então, eu sugiro a você, mulher, que procure na sua cidade, né, onde você mora, um profissional qualificado da medicina tradicional chinesa, que possa, então, trazer para você um tratamento individualizado de acordo com a sua necessidade. E se você tiver na sua região
Um profissional que trabalhe com ozônio, também é bem importante você fazer um tratamento paralelo com o ozônio, tá? O ozônio tem mostrado resultados assim fantásticos na redução do tamanho dos miomas e da quantidade de miomas. Então, porque ele vai e trata justamente, ele age justamente aonde? Incentivando o nosso sistema natural antioxidante a trabalhar de forma mais efetiva. Com isso, faz a manutenção mais efetiva do nosso pH e limita, então, essa produção, essa proliferação desenfreada dessas células do mioma. Tá? Isso é só uma parte do que o ozônio pode proporcionar. Ele atua em várias outras pontas, né, do nosso funcionamento bioquímico do organismo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu possa ter esclarecido que mioma pode ser difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças, e que antes de você tentar uma cirurgia, um procedimento que talvez até já tenha sido indicado pelo seu médico, vale a pena você tentar fazer uma terapia natural que lhe dê menos efeitos colaterais e possa lhe garantir um resultado positivo aí, tá bom? Obrigada e nos acompanhe aí no meu canal. Eu vou estar lançando vídeos aí com regularidade, falando coisas bem específicas da mulher, principalmente, né? Mas trazendo informações, trazendo algumas dicas de alimentação, de ortomolecular, de tratamento, para todas essas disfunções aí que acometem a saúde da mulher. Tá, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo.